Opositores de Putin pegam em armas e se unem à Ucrânia contra o próprio país. Por redação. Soldados camuflados aprendem os fundamentos da guerra em uma ravina arenosa perto de Kiev, capital ucraniana. Eles são russos e estão lá para lutar contra os seus compatriotas. Estes homens pertencem a uma nova unidade, composta por cerca de 50 russos e conhecida como Batalhão Siberiano, que se juntou ao exército ucraniano. Decidi ir à Ucrânia para lutar contra a Rússia, contra o regime de Vladimir Putin, contra o imperialismo, explica um dos combatentes, chamado de Gresha. A guerra na Ucrânia atraiu voluntários estrangeiros de todos os cantos do mundo. A maioria deles ingressou na Legião Internacional, da qual faz parte o Batalhão Siberiano. Com os rostos cobertos, os homens não querem revelar seus nomes verdadeiros. O grupo inclui russos, opositores ferrenhos do regime de Moscou e membros de grupos étnicos minoritários da Sibéria. O Batalhão Siberiano não é a única unidade russa que luta ao lado da Ucrânia. Na primavera passada, 2 outras formações foram notícia após breves incursões na fronteira russa: o Corpo de Voluntários Russos, que tem ligações com a extrema-direita e os hooligans, e a Legião da Liberdade Russa. Sob condição de anonimato, o porta-voz da Legião Internacional não diz como os russos entram na Ucrânia. Indica apenas que alguns viajam em pequenos grupos e outros sozinhos. Não os colocamos no porta-malas dos carros, diz ele. Estas não são travessias ilegais. São perfeitamente legais. Os recrutas estão sob contrato militar e não há prisioneiros de guerra, acrescenta. Gresha nasceu na Crimeia, península ucraniana anexada pela Rússia em 2014, mas viveu quase toda a sua vida em Moscou, onde trabalhou como assistente médico. Devemos libertar a Ucrânia, a pátria onde nasci na Crimeia. É o meu sonho, diz o homem. Ele aponta que participou nas manifestações da oposição russa contra a guerra, mas, segundo ele, foram inúteis. Atualmente na Rússia existe uma ditadura, diz. Não estou preso, não sou agente estrangeiro, mas tenho a impressão de que o Estado concede cada vez menos liberdades aos seus cidadãos. O homem deixou a Rússia em 2022 e tentou ir para a Ucrânia, mas no início não havia organização, não havia informação sobre como entrar. Ficou em países que não exigem vistos dos russos, até fundar em Varsóvia uma organização chamada Conselho Cívico, que recruta pessoas para o Batalhão Siberiano. Segundo Gresha, a organização concordou em levar ele e sua mulher para a Ucrânia. Esperei em países terceiros, até que um dia maravilhoso me escreveram, nos deram um itinerário e foi assim que entramos na Ucrânia, conta ele, cujos pais não sabem que se alistou. Temos opiniões diferentes sobre esta guerra. Já conversamos várias vezes sobre isso e sempre acabamos discutindo. Outro combatente, que se autodenomina Shved, diz que deixou a Rússia há mais de 10 anos devido à perseguição política e vive na Suécia desde 2011. Participei durante muito tempo em ações antigovernamentais e anti-Putin e fui forçado a emigrar, diz este homem, que se define como anarquista. Outros russos que se juntaram ao batalhão siberiano incluem o ativista anti-Kremlin Eldar Dadin. Nesta guerra, a Ucrânia está do lado da liberdade do povo, diz Shved, que luta desde o ano passado em outra unidade. O que temos de fazer agora é derrotar a Rússia de Putin, diz ele, esperando que isto desencadeie uma mudança política na Rússia e em Belarus, seu aliado. E, para isso, precisamos da vitória da Ucrânia. AFP